Nós, no final de semana retrasado, iniciamos uma série Sinais do Fim. E nós falamos sobre os tempos do fim. E nós queremos continuar hoje com essa série. Principalmente por conta do tempo que a gente está vivendo. Nós precisamos discernir o tempo que a gente está vivendo. Nós, a igreja do Senhor, precisamos discernir. É uma obrigação da igreja de Deus discernir o tempo que está vivendo. Que foi justamente esse tempo que o povo judeu não discerniu. O povo de Deus não entendeu o que aconteceu quando veio o seu Salvador, quando veio o Messias. E o Senhor não quer que a sua igreja passe despercebida dos eventos que precisam acontecer até o seu retorno. Na primeira vinda foi o povo judeu que não entendeu. E ele deixou claro na sua palavra que ele vai voltar de novo. E nessa segunda volta, a igreja precisa entender. Então, para que a gente não pegue desprevenido, a gente precisa discernir o tempo que a gente vive. Lá em Apocalipse 3:11 diz o seguinte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, esta palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, e nós possamos enxergar que a Tua palavra é real, e que nela estão contidas tudo o que nós precisamos, e tudo aquilo que há de acontecer, para se cumprir tudo que está registrado na Tua santa palavra. Então que essa mensagem venha provocar dentro de nós a necessidade de entendermos o que está acontecendo. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Se você crê e recebe, diga amém. Então hoje nós vamos falar sobre a história profetizada. Diga comigo, a história profetizada. Irmãos, 30% de toda a Bíblia é profecia. O que é profecia? Profecia é uma palavra liberada sobre algo que vai acontecer no futuro. Tá certo? Isso é profecia. Deus libera o dom da profecia desde o início da criação. Então, pessoas se levantam com a revelação de Deus e declaram a palavra. E muitas dessas profecias liberadas, dessas palavras liberadas, foram registradas na palavra de Deus. E essas profecias, essas palavras daquilo que irá de vir, tem que acontecer, no decorrer da história da humanidade, elas vêm se cumprindo. Elas vêm se cumprindo. Vêm se cumprindo. Então, hoje eu quero, através dessa mensagem, despertar em você a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus profetizada e liberada. E quero mostrar pela Bíblia, que as profecias da Bíblia, a grande maioria já se cumpriram. E se elas já se cumpriram, as outras que faltam serem cumpridas, vão se cumprir. Deu para entender, meus irmãos? Nós precisamos ter essa certeza. E se eu entender isso, qual é o meu papel? O que eu devo fazer depois que eu discernir o tempo que eu estou vivendo? O que eu preciso fazer? Alguns anos atrás eu ministrei essa palavra, mas hoje a gente vai dar um remake nela aqui, porque tem muitas outras informações mais atuais para a gente poder entender o tempo que a gente está vivendo agora. Amém, meus irmãos? Então, para a gente entender melhor isso, porque é muito amplo, então a gente pegou a figura de uma pessoa na Bíblia e nós vamos estudá-la, tá? O nome desse camarada é o Daniel, profeta Daniel. Muita gente conhece o profeta Daniel, principalmente pela época, a cena dele na cova com os leões. O Daniel na cova dos leões, tem toda aquela história, né, que Deus livrou a vida daquele homem, que ele foi jogado dentro de uma cova, onde estavam os leões famintos ali, né, jogaram ele lá dentro, e o rei, o imperador, falou que se o Deus que ele servisse fosse Deus de verdade, no outro dia ele ia amanhecer vivo. Você imagina um teste desse?
não é que ele amanheceu vivo, os leões não tocaram nele. E isso promoveu um grande avivamento naquele lugar, porque nós estávamos falando do Império Babilônico e quem estava lá era Nabucodonosor, que estava fazendo o teste. Então, Nabucodonosor, ele personificou a figura do Deus que ele servia, que era o Deus Bel. Então, ele se intitulava o Deus encarnado. Então, ele dizia que ele, como Deus encarnado, ele era o ser mais poderoso da terra. E, de repente, aparece um servo dele, um escravo dele, profeta dele, dizendo que não, que existia um Deus mais poderoso que ele. Que, inclusive, se ele era o que era, porque esse Deus poderoso escolheu ele para ser. O que aconteceu? Como ele obrigou todo mundo a adorar a ele, com esse testemunho de Daniel, ele baixou um decreto. Disse, olha, a partir de hoje, quem quiser servir e adorar o Deus do profeta Daniel, pode adorar. Porque esse Deus é poderoso mesmo. Livrou o servo da cova com os leões. Deu para entender, meus irmãos? Tudo bem, então isso aí é algo extraordinário e a gente poderia ficar aqui muito tempo falando nisso. Só que a contribuição do profeta Daniel para a história da humanidade é muito mais profunda que muitos possam imaginar. Então não é só por conta da cova, tem muitas outras coisas que esse cidadão contribuiu dentro de toda essa estrutura da palavra de Deus. Então, este profeta, ele declarou 500 anos antes de Cristo, o que ia acontecer com a humanidade nos séculos seguintes à sua existência. Olha só, e o mais impressionante é que essa profecia se cumpriu com uma exatidão tão precisa, se tornando uma das profecias que mais comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Tá? Então, essa profecia que foi, essa situação que aconteceu, mostra, em fontes extra-bíblicas, a veracidade da Bíblia. Então, é muito importante a gente entender isso. Mas antes de falarmos da profecia em si, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse profeta, para nos situarmos no contexto bíblico aqui. Olha, o profeta Daniel nasceu em Jerusalém, aproximadamente no ano 623 a.C. Ele foi israelita, da tribo de Judá, da família real e da nobreza. A Bíblia diz que ele era sem defeito físico, de boa aparência, culto e inteligente. Então ele nasceu, como diz a expressão popular, em berço de ouro. Ele nasceu lá no meio, ele era descendente da nobreza. Ele era parente do parente do parente do rei. Então estava lá por dentro, ele tinha uma vida legal. E servindo a Deus. Aos 18 anos de idade, ele foi levado como escravo. Aconteceu o cerco de Jerusalém. Nabucodonosor, com o Império Babilônico, entraram e devastaram a tribo de Judá, devastaram Jerusalém, arrebentaram com tudo e levaram todo mundo escravo, aqueles que eles queriam. E claro, a prioridade eram quem? Os jovens. Então, primeiro choque que aconteceu com ele. Numa noite, ele era parente do príncipe, de repente ia ter um título da nobreza. No outro dia, já era um escravo, numa terra totalmente diferente daquela que ele viveu e se criou. Lá na Babilônia, ele serviu diretamente ao rei Nabucodonosor. E nessa situação toda, além dele já ter inteligência e sabedoria natural, Deus deu para ele sabedoria e inteligência em todos os aspectos da cultura e da ciência. E além disso, Deus deu para o profeta o dom de interpretar visões e sonhos. Ou seja, esse jovem foi dotado de uma sabedoria natural impressionante. E além disso, ele operava no sobrenatural. Tá? Então, foi algo assim impressionante que aconteceu com esse profeta. Ele foi um homem que, apesar de suas habilidades, ele glorificava somente a Deus. Era um homem top. Culto, sábio, inteligente,
Mas mesmo com tudo isso, mesmo cheio de tudo isso, e ele sabia que ele era um homem diferenciado, mas mesmo assim, ele só glorificava ao Senhor. Ele entendeu a vida inteira, ele serviu a Deus e somente ao Senhor, e não se curvou a ninguém. Por conta disso, Deus o honrou. Esse servo, como escravo, ele chegou no ápice do governo babilônico, ele chegou a governar 22 províncias do Império Babilônico. Um escravo. Amém? Passou pela mão de 3 imperadores. Então não era uma escolha só do imperador. Deus preservou a vida desse homem, e esse homem foi bênção para aquele povo ímpio e para o povo dele. Porque uma das províncias que ele chegou a governar foi a província de Judá, da onde ele foi saqueado e foi escravizado. Então, ele realmente foi bênção para a sua geração. Ele profetizou durante 67 anos, entre 603 e 536 a.C., e o seu livro, o livro do profeta Daniel, foi escrito por ele mesmo, provavelmente entre 535 e 530 a.C. Então, de posse dessas informações do profeta, a gente vai para a palavra. E o que diz lá em Daniel 2, de 1 em diante? No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos. Só gente, beleza, não? Para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Olha só, antes da gente continuar com a história, a gente precisa entender uma coisa. Até bem pouco tempo atrás, as pessoas contradiziam a Bíblia. Muita gente, inclusive, e principalmente da ciência, dizia que o que estava escrito na Bíblia era uma espécie de lenda e mitologia da cultura judaica e depois da cultura cristã. Muitos comparam a Bíblia como a Ilíada e Odisseia da mitologia portuguesa. Comparam o que acontece, o que está escrito na Bíblia, as histórias da Bíblia, como se fosse a história do Saci Pererê, da mula sem cabeça, da caipora. Que de fato, eles dizem que de fato não existiu. Tem algumas coisas ali que aconteceram, né, que foi inspirado numa realidade antiga, mas que de fato não aconteceu. Daniel não existiu, Nabucodonosor não existiu, né, se existiu não é do jeito que está na Bíblia. Então sempre procuram contradizer a Bíblia e igualar a Bíblia como as enciclopédias que falam sobre a mitologia grega, a mitologia romana, né, a mitologia egípcia. Então não aconteceu, essas histórias não aconteceram de fato. Foram livros que... Pois é. Só que, olhando para essa situação, a gente olha para onde agora? Para a história. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o Império Babilônico, porque nós temos algumas fontes extra-bíblicas que concordam com o que está descrito na palavra de Deus. O tempo foi passando e agora estão achando praticamente tudo o que está na Bíblia. Para você entender, você quase não vê mais um meio acadêmico, meio científico contradizendo a Bíblia. Parou. Por quê? Porque agora tem muitas coisas que estão literalmente estão estudando, estão traduzindo quando tem texto e está batendo exatamente no mesmo tempo que está escrito na palavra de Deus. E sobre o Império Babilônico, já tem agora muita coisa que descobriram que realmente existiu esses imperadores e as características desses imperadores. E o mais impressionante é que à medida que vão descobrindo, vão vendo que o que está escrito fora da Bíblia bate exatamente com o que está escrito na Bíblia. O historiador grego Heródoto, do século V a.C., portanto, esse historiador era grego, tá? Era grego,
Não tinha nada a ver com o povo, com o babilônico, com o judeu, com o hebreu, não tinha nada a ver. Era do outro lado do mundo. E esse historiador falou o seguinte, da cidade da Babilônia. A cidade fica em uma planície alta, e é um quadrado exato de 480 estádios. Enquanto tal é o seu tamanho, em grandeza não há outra cidade a que ela se aproxima. Ele está dizendo aqui, declarando que a cidade realmente existe, que ele viu a cidade. Ele faz uma medição do tamanho da cidade e diz que naquela época não tinha nenhuma cidade que se comparasse à cidade da Babilônia, tanto em grandeza, quanto em estrutura e quanto em imponência, exatamente como diz dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje encontraram as ruínas da cidade. A 90 metros de profundidade, cavaram, em cima do endereço que esse historiador falou, começaram a pesquisar lá e não achavam, os anos passaram, cavaram 90 metros para baixo e encontraram as ruínas de Babilônia. E hoje a cidade está sendo o quê? Restaurada. Claro, né? Além da questão histórica, da questão arqueológica, tem também a questão do turismo, que pesa muito na balança, todo mundo vai querer ver a cidade da Babilônia. Então eles estão restaurando a cidade. Ou seja, é comprovado que realmente existiu aquilo que a Bíblia diz há muito tempo e todo mundo duvidava. Escute, e no processo de restauração, de descobrimento, eles vão encontrando muitas partes originais da cidade, como a imagem de um detalhe de um leão, que era o símbolo do império, que foi encontrado na porta de Ista, que era uma das portas principais da Babilônia. Encontraram esta porta, e essa porta de Ista está inscrita nos registros da Bíblia. Fala dessa porta, fala desse leão, e eles vão lá e acham a porta, um pedaço da porta com um pedaço da gravura. Nabucodonosor foi quem construiu os jardins suspensos da Babilônia. Hoje, os jardins estão sendo restaurados e são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá na Bíblia fala sobre os jardins suspensos e fala sobre a dimensão, como é que era, as características desses jardins. E eles estão agora descobrindo os jardins, restaurando os jardins, e está batendo exatamente como está descrito na Bíblia. Foi também achado um cilindro de argila, que fala sobre o rei Nabucodonosor. Naquela época não tinha-se livros, não tinha como escrever em livros, porque o livro, o códex, como a gente conhece hoje, não existia. Os livros eram papiros, mas de uma outra cultura do outro lado. Então, na cultura, naquele pedaço, a ideia para registrar as coisas eram nas paredes, eram nas portas, em cilindros, né? Escreviam as coisas, deixavam lá para as pessoas lerem. E acharam um cilindro, e traduziram o cilindro, e esse cilindro fala da personalidade de Nabucodonosor. E nesse cilindro diz que esse rei foi um rei brutal, poderoso e ambicioso, que governou a Babilônia entre os anos 605 e 562. Exatamente na época que está descrito na Bíblia. Estão achando tudo agora. Então, meus irmãos, essas são provas claras de que o que está escrito na palavra não é um monte de história. Não é um monte de lenda que alguém escreveu e que faz parte da mitologia judaico-cristã. E o que mais impressiona é que este profeta, um servo de Deus, esteve ao lado desse homem que foi um dos homens mais poderosos de todos os tempos. O rei Nabucodonosor, o imperador do Império Babilônico, tinha um servo, cujo nome era Daniel, um servo de Deus, escravo, e fazia parte do convívio mais íntimo deste homem
tão poderoso, né? O Império Babilônico está na história, nos livros de história, nas disciplinas, nas questões do Enem, nas questões de concursos, nas questões das universidades. Está lá. O nome de Nabucodonosor é mencionado 90 vezes na Bíblia. Ele é lembrado por transformar Judá em uma província do império, o envio dos judeus para o cativeiro babilônico, que foi profetizado pelo profeta Jeremias, e a destruição de Jerusalém e do templo, aquele magnífico templo que Salomão construiu. O primeiro templo, aquele templo magnífico, aquela coisa esplendorosa. Quem destruiu foi Nabucodonosor, o primeiro templo. E foi nesse período de destruição, de expansão, de domínio de Jerusalém, de Judá, foi que o profeta foi levado como escravo para a Babilônia, juntamente com seus 3 amigos, Sadraque, o Mesaque e o Abdinego, os quais, após uma seletiva intensa, estavam servindo no palácio do rei. E eles estavam lá dentro do palácio do rei, e foi nesse momento que aconteceu o sonho que nós mencionamos anteriormente. Foi nesse contexto aí que o imperador, teve esse sonho. E chamou todo mundo e disse: olha, eu tive um sonho que me deixou perturbado. E eu quero que vocês me digam o que aconteceu. Aí os magos, os astrólogos disseram o seguinte: não, o senhor só diz para nós o que o senhor sonhou, que a gente interpreta para o senhor o sonho. Ele disse: não, se vocês são quem vocês dizem que são mesmo, vocês vão me dizer o sonho que eu tive e a revelação do sonho. Disseram: não, mas não tem como um negócio desse. Quem sonhou foi o senhor. Fale para nós o sonho, que a gente diz o significado. Ele disse: não, vocês estão querendo me enganar. Vocês vão me dizer o sonho e o significado do sonho, senão vocês vão tudo morrer. Aí eles disseram: olha, não há quem interprete isso, não tem como, você está pedindo algo impossível para um ser humano, não tem gente nessa terra que consiga falar o que o Senhor sonhou, o significado do sonho. Ele disse: não quero saber. Ou vocês falam, ou um de vocês falam aí, ou todo mundo vai morrer. Foi o que aconteceu. Você já pensou um negócio desse? O problema é que nesse decreto, Daniel também já tinha sido nomeado como um dos conselheiros do rei, novato. Tinha sido aprovado no concurso, estava no meio do time. É como se ele tivesse sido aprovado num dia e no outro dia o imperador deu o decreto para matar todo mundo, inclusive ele. E ele também ia morrer com seus amigos. Quando ele ficou sabendo disso, aí ele foi procurar o chefe imediato dele, Aí já é uma questão mais minha que eu falo. Ele chega: meu primo, escute, é verdade mesmo que eu vou morrer? Mas por quê? Não, porque o pessoal chegaram lá e conta a história para ele. Disse: mas não tem como o senhor aguardar aí pelo menos mais uma noite, para a gente orar, para ver o que acontece? Tudo bem, então vamos lá. Então vou dar mais 24 horas para vocês aí. E ele chamou os seus amigos, falou e disse: olha, vamos buscar a Deus. Quem sabe o Senhor não revela o que está acontecendo e livra a gente da morte. Já tinha livrado uma vez no lance da fornalha, meu nome? Já tinha livrado uma vez. Então, já que o Senhor livrou uma vez na fornalha, irmão Núncio? Agora vai tentar livrar. Quem sabe Ele não livra a gente de novo agora. E eles foram buscar a Deus. Amém, meus irmãos? E nessa busca, Deus revelou tanto o sonho quanto a interpretação do sonho para Daniel. E aí Daniel chegou com o seu superior e disse: olhe, leve a gente lá para o rei, que Deus revelou. E aí ele foi para frente do imperador. E olha o que diz a Bíblia em Daniel 22, 26 em diante. O rei perguntou a Daniel, chamado também Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, e aí ele joga toda a honra para o Senhor. Ele disse: nenhum sábio, encantador,
mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele, esse Deus, mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Ele já começa a dizer qual o sonho. Olha só a conversa de Daniel. Rapaz, o camarada tinha uma retórica muito boa. Ele disse, olha, verdade, ninguém tem condição de falar o que o senhor quer ouvir. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele resolveu revelar esse mistério para o Senhor. Olha, Deus lhe escolheu o rei para falar com o Senhor. Eu posso imaginar que o rei olhou e disse assim, rapaz, está aí. Pensou, né? Está aí. Gostei desse rapaz. Né? Ele está dizendo que o Deus dele me escolheu. Aí ele conseguiu chamar a atenção do rei. Disse, olha, o sonho que o senhor teve foi o seguinte. Ele começa a dizer o sonho. Mas o interessante é que nesses versículos ele diz que aquele sonho está relacionado aos últimos dias. Irmãos, essa expressão últimos dias é a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. Essa expressão, os últimos dias. Daí para frente, a gente vai ver várias vezes essa expressão, os últimos dias, que aponta para um final das coisas. Jesus falou muito dos últimos dias. Os profetas falaram dos últimos dias. Os apóstolos falaram muito dos últimos dias. Daí para frente, as pessoas começaram a entender que a história da humanidade, como a gente entende, vai ter um fim. Assim como teve um começo, vai ter um fim. Então, dos versículos 29 em diante, Daniel fala para Nabucodonosor o sonho. Diz assim, quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que te vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, né, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Olha a lição de humildade, né, de Daniel. Deus me revelou o sonho, não porque eu sou melhor do que alguém. Deus só me revelou para que o Senhor saiba o que passou pela sua mente. Poxa, isso é muito legal. Aí ele continua, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Que imagem, né? Então isso realmente perturbou muito esse rei. Deus deu um sonho a Nabucodonosor, e este sonho está relacionado a esse período da humanidade chamado últimos dias, um futuro distante do ponto de vista de Daniel. Então essa imagem dessa estátua não estava se referindo ao tempo presente que eles estavam vivendo, mas sim o que ia acontecer dali para frente. E no sonho, o rei viu uma grande estátua em pé, separada em 5 partes. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga e os quadris em bronze, as pernas em ferro e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. Mais ou menos assim. E Daniel continua. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha no trigo na eira durante o verão. E o vento os levou sem deixar vestígio.
Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então, que sonho forte. Ele viu uma pedra que foi solta sem o auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua. E nesse momento, a estátua foi destruída. A pedra, porém, cresceu e tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Irmãos, até aqui, se não tivesse os versículos posteriores, até hoje a gente ia se perguntar o que seria o significado desse sonho. Mas Deus revelou o sonho para Daniel e revelou a interpretação do sonho. E ele continua na Bíblia e diz a interpretação do sonho. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Ele fala nós porque quem recebeu foi ele e os 3 amigos dele. Mas diante do rei só estava quem? O Daniel. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Olha o poder desse homem que Deus deu para ele. Aí, depois de ti, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, essa estátua está falando sobre os governos e as formas de como iria se deslanchar de Nabucodonosor para frente. E assim foi profetizado, e assim foi. Depois desse sonho, a história secular, não a história bíblica, mas a história secular, nos mostra o cumprimento exato dessa profecia. Exato. Então, como Daniel revelou, né, a cabeça de ouro da estátua representa o Império Babilônico, que foi de 603 a 539. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que foi quem dominou o mundo depois do Império Babilônico, de 539 até 330. A barriga e os quadris representam o Império Grego. Foi no tempo que a Grécia veio e dominou tudo. De 330 a 68 a.C. As pernas de ferro representam o Império Romano, de 68 a.C. a 476 depois de Cristo. Quando Cristo veio à Terra, o mundo estava sob a égide do Império Romano. Olha só. É incrível como a Bíblia descreve de forma precisa e transcendental a história da humanidade, séculos antes mesmo dela existir. Deus revelou para o profeta como que a humanidade ia ser governada, o que ia acontecer, muito antes de realmente acontecer. E não para por aí não, Daniel continua e diz assim: como viste, os pés e os dedos eram em partes de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha só essa questão. Irmãos, veio o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Romano, né? Veio o grego, depois o romano, e aí a Bíblia fala do reino dividido.
do Império Romano para cá, dos anos de 400 para cá, nunca mais houve um império absoluto. O último império que dominou tudo foi o Império Romano. Daqui para frente, o mundo, a humanidade se dividiu, é um reino dividido. Hoje nós temos nações, nós vivemos na nação brasileira, e tem várias outras nações. E existem nações fortes e existem nações fracas. As nações fracas representam o barro, e as nações fortes representam o ferro. Do mesmo jeito como está na profecia. Então a nossa geração é a geração do pé de ferro e barro. E a nossa nação? É uma nação de ferro, forte, ou uma nação de barro, fraca? Agora mesmo nós estamos tendo uma tensão muito forte. No final da Europa, no início ali da Ásia, entre um país forte, que é a Rússia, e um país fraco, que é a Ucrânia, no quesito armamento. Essa tensão está muito forte. E depois da Segunda Grande Guerra, em 45, que terminou, com esse é o terceiro momento de tensão de uma possível grande guerra. E segundo os historiadores, dizem que esse último, esse terceiro, é o mais tenso dos três. E o interessante, por quê? Porque tudo tem toda uma história, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas tudo por conta das alianças que se tentam fazer. Uma nação mais forte tenta se aliançar com uma nação mais fraca, são os acordos, são as questões políticas e tal e tudo. No tempo de Daniel, a principal forma das nações se aliançarem é através de casamento. E às vezes esses casamentos, eles eram extremamente benéficos para as nações, mas às vezes eram extremamente ruins para as nações. Como, por exemplo, o casamento do rei Acabe de Israel com a filha do rei filisteu, a Jezabel. Quando Acabe casou com Jezabel, veio uma crise muito forte para Israel. E hoje as alianças são feitas entre acordos. Os acordos são feitos entre as nações, e dependendo desses acordos, gera-se essas tensões. Então, o mundo que a gente está vivendo, a época que a gente está vivendo dentro dessa profecia de Daniel, é a época do pé de barro com ferro. E a gente não tem tempo aqui, meus irmãos, de falar sobre os dedos, porque até os dedos representam algumas histórias da profecia. Mas para você entender, a nossa época aqui representa o 10º dedo. Os 9 dedos já se cumpriram. A nossa época é a época do último dedo do pé. Ou seja, a gente está no final da realização da profecia. Amém, meus irmãos? E aí, continua a profecia que diz o seguinte, lá no versículo 44. Na época que o negócio estiver desse jeito, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, no tempo do pé de barro com ferro, vem uma pedra. E essa pedra bate no pé. E esfarela o pé e esfarela tudo. Todos esses reinos vão se acabar. E vai ser gerado um outro reino. E aí a gente vê que esse reino
ele bate, ele é plantado no lugar desse reino dividido, e depois essa pedra vai o quê? Crescendo, 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 até se tornar uma montanha, e essa montanha encher toda a terra. Que pedra é essa? Que reino é esse? Quem é essa pedra? A pedra é Cristo. A pedra é o nosso Senhor, que está vindo aí, e vem nas nuvens mesmo. Ele vem para implantar o seu reino, o reino de Deus. Não é um reino natural, é o reino espiritual. Irmãos, isso é muito forte. Daniel está anunciando a todos os governos do mundo que toda história tem um fim. E essa história, o fim da história, vem com a pedra, que é Cristo. A pedra veio a primeira vez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Executou a sua obra e foi. Ele plantou. Agora o reino de Deus está o quê? Crescendo, 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 até tomar de conta de toda a terra, até o evangelho do reino ser pregado a todas as nações, e depois virá o fim. Tudo certinho, como diz a Bíblia. Vai acontecer, o sonho é real e a interpretação é fiel. A palavra de Deus é fiel. Irmãos, isso é muito forte. Calvino, um camarada que revolucionou uma parte do evangelho, ele declarou o seguinte: os judeus concordam conosco que esta passagem só pode ser entendida como sendo o reino eternal de Cristo. Não negam que o sonho dado ao rei da Babilônia apontava para o reino de Cristo. O fato de ainda estar esperando o seu Cristo é o que difere de nós. Ou seja, se você perguntar para algum judeu praticante que entende da coisa, que ele vai olhar a profecia de Daniel, ele concorda que a pedra é o Messias, que vem para destruir os governos e instalar um novo governo. Ele sabe que a pedra é o Cristo, ele só não concorda que o Cristo já veio, Jesus. Amém? Eles não dizem que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Eles não concordam. Eles ainda estão esperando a pedra. Eles ainda estão esperando o seu Salvador, o seu Messias. Por quê? Porque eles esperam um governo natural. Eles esperam um governador que vai governar Israel, que vai combater os outros governos e vai destruir todos os outros governos naturalmente aqui, como um reino natural. Então eles estão esperando não o reino espiritual, eles estão esperando um reino terreno. E até hoje eles esperam isso. Mas Jesus veio para plantar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é muito forte. Mas nós entendemos pela Bíblia que esse reino é o reino espiritual e que Jesus é essa pedra. E em vários textos das Escrituras estão lá confirmando. Em Mateus 16:18 diz: e eu, Jesus, lhe digo que você é Pedro. Jesus estava conversando com Pedro. E sobre esta pedra, sobre o fato de que você falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Um pouco antes dessa fala de Jesus, Pedro tinha afirmado que Jesus era o Cristo. Jesus chegou e disse assim: o que as pessoas aí dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí ele olha e diz: e vocês, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levantou e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a primeira vez que alguém entendeu que Jesus era o Messias, era o Cristo, a pedra que veio. E mais, não era só o Cristo, era que esse Cristo era o Filho de Deus. Ninguém sabia que Deus tinha um filho. Amém?
A gente nasce aqui no Ocidente, já nasce com essa ideia, né, de Cristo, de Filho de Deus, que todo mundo é filho de Deus, mas naquela época ninguém sabia que Deus tinha um filho. E aí foi em cima dessa verdade, dessa pedra, que Jesus disse: em cima disso que você falou, de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus, irmãos, não edificou a sua igreja sobre Pedro, como muitos acham. Não. Jesus edificou a sua igreja sobre Ele mesmo. Ele é a pedra. Até porque, logo depois disso, Jesus disse a Pedro, depois de um negócio desse, logo depois, você continua lendo, mais lá na frente, houve uma outra situação. Aí Jesus chegou com Pedro e disse: Pedro, ele disse assim: arreda-te de mim, Satanás. Como é que Deus ia, né, edificar a sua igreja diante de um homem que tinha influência do inimigo, ainda naquele período? Então, a pedra que Jesus edificou a sua igreja é Ele mesmo. E a gente vê isso aonde? Na Bíblia. Marcos 22:10 diz: vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra, quem é a pedra? É Cristo, que os construtores rejeitaram, os judeus, se tornou a pedra angular que sustenta as outras, os novos seguidores, os discípulos. É Cristo que sustenta a gente. É Cristo que nos sustenta. É Cristo que cuida da gente. É Cristo que nos ensina. É o Cristo que é a pedra. Amém, meus irmãos? Atos 4:1 diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha só. 1 Pedro 2,4 diz: à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Aleluia. A primeira vinda de Jesus foi a pedra lançada. A partir daí começou o período dos últimos dias. Portanto, nós estamos nesse estágio da história dos últimos dias. Nós estamos no final da concretização desta profecia. A pedra foi lançada, os reinos foram abalados. Nós estamos aí há quase 2.700 anos que estamos vivendo nos últimos dias. O sonho diz que a pedra se transformou em uma montanha, e a montanha é a igreja. Que começou com um grupo de pequenos cristãos que foram se espalhando até chegar a todas as nações. E hoje somos frutos desse crescimento. É a pedra crescendo, crescendo e enchendo toda a terra. Irmãos, o reino de Cristo começou em sua primeira vinda, e o seu reino inclui a sua igreja, que são os cristãos de todas as épocas de toda a terra, e ele ainda não destruiu todos os homens, todos os reinos, ainda, mas está próximo, bem próximo. Como vimos aqui, Daniel já anunciava a vinda de Cristo vários séculos antes. E ele veio e a história segue seu curso. Já fazem mais de 2000 anos que estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias irão acabar com a segunda vinda do Senhor, que é a grande promessa guardada por muitos, inclusive por mim. É a promessa do nosso Senhor voltar e buscar a sua igreja. Irmãos, e a cada tempo que passa, olhando e analisando a Bíblia e o que está acontecendo no mundo, eu fico cada vez mais impressionado e apaixonado
pelo que eu vivo e prego. Porque não tem coisa que faça mais sentido do que o cumprimento da palavra de Deus. E aqui eu não falo só como um apaixonado, como alguém que é realmente apaixonado, mas eu também, pela graça de Deus, a gente procura estudar essas coisas, procura acompanhar essas questões. E Deus nos deu a bênção de nos habilitarmos, inclusive academicamente, para poder trabalhar em cima dessas questões. Então aqui não está falando só a palavra de um homem que acredita numa fé cega, não. Aqui está falando quem tem uma fé inteligente, que analisa e prova e observa e procura verificar as coisas como elas realmente são, porque eu preciso ter a certeza do que eu estou seguindo. Para depois eu tentar persuadir você para dizer que o que você quer seguir é o certo, e o certo é Cristo, é a pedra, Ele vai voltar. Ele vai voltar. As coisas estão acontecendo, irmãos. E a igreja não pode ficar. Não, a igreja tem que estar atenta. Você tem que projetar a sua vida em cima da promessa do Senhor. Muitas vezes a gente está tão focado nas coisas desse mundo, que a gente nem se apercebe que o mundo de Deus está chegando. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode correr o risco de orar para Deus não voltar logo. Não, Senhor, ainda fica ainda aí, que ainda falta terminar de fazer isso, eu tenho um projeto aqui, eu tenho que, sabe, tenho que colher, tenho que ajeitar. Calma, calma, não vem ainda não. Se o irmão não tomar cuidado, está tão focado nas coisas desse mundo, que acaba se distraindo. E nós temos que ficar ligados, meu irmão. Esse ano de 2022 é um ano muito importante para o cumprimento das profecias bíblicas. E fundamentalmente para nós, brasileiros. Nós precisamos estar muito atentos. E olhando para a Bíblia e para os sinais, a gente consegue determinar que postura a gente deve tomar. Sabe, irmãos? Meu Deus, acreditamos que estamos vivendo o final dos últimos dias. A gente está vivendo os últimos dias, mas a gente está no finalzinho dos últimos dias. Está no finalzinho. E um acontecimento muito forte vai anteceder o final dos últimos dias. Nós estamos vivendo o final do tempo da graça e o início do tempo do juízo de Deus. Então, o final dos últimos dias é o que Jesus chama de princípio das dores. Amém, meus irmãos? O final do tempo, o final do fim, do tempo do fim, é o que ele chama de princípio das dores. E no próximo domingo, a gente vai entender melhor o que é esse período do final dos últimos dias, que é o princípio das dores. E eu ainda vou além. A gente está no final dos últimos dias e no final do princípio das dores. E a gente vai entender isso melhor no próximo domingo. Se você quiser, eu quero desafiar você a se preparar para você entender melhor como funciona tudo isso. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.